Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa especial, esse programa quinzenal aqui, tá? Que tem o patrocínio aqui do André Araújo Mentoria, tá? Onde a gente está falando aqui sobre finanças, sobre economia, tá? Um sucesso graças a vocês que estão acessando, estão pesquisando, então façam o que vocês continuem, estão fazendo aí, mandem mais perguntas, mandem sugestões, que eu passo tudo aqui para o André. André, muito obrigado aqui pela presença novamente. Maravilha, Johnny. Bom estar aqui de novo conversando com você sobre dinheiro, finanças, investimentos, né? Afinal, mesmo a gente na mineração aí, seja geólogo, engenheiro, não tem como fugir do dinheiro, né? Vai estar na nossa vida de todo jeito. Então é importante falar sobre isso. Exatamente. Pessoal, o tema desse vídeo foi um que vocês sugeriram, que é endividamento e controle de dívidas, né? Todo mundo deve ter passado isso em algum momento da vida, ou está passando, tá? Então a gente vai trazer aqui bastante bons insights aí, para como a gente se livra do endividamento e começa o controle de dívidas, né? E, André, né, antes de mais nada, sobre sua visão, o que você acha que leva a maioria das pessoas ao endividamento sem perceber, no caso? Eu queria até começar falando que primeiro é a crença que a gente vai formar na engenharia ou na geologia e vai ficar rico e ter uma vida maravilhosa, já ter qualidade de vida imediatamente, né? A gente, pelo menos eu e muita gente que eu converso assim, quando tá na faculdade ali, acho que vai formar, aí já vai começar a ter uma vida, acho que, né, o engenheiro é sempre rico e não sei o que lá, e aí começa a trabalhar e descobre que a realidade não é bem essa. Além de você, né, trabalhar pra caramba, ter pouco tempo e ter aquelas questões todas aí de geográfica e não tem tempo nem para saúde, nem para nada, a gente ainda se vê por ter esse status, né? Então, assim, só de estar com o uniforme da empresa, muitas vezes ali, tem o status ali de que acha que tá bem, né? Pô, fulano tá bem, trabalha na empresa grande, não sei o que lá, só que só quem tá dentro, né, a gente sabe a realidade de como é, que não é bem assim. Só que para manter esse status, muitas vezes até inconscientemente, sabe, a gente acaba tendo que, a gente acredita, né, que a gente precisa de ter algumas coisas ou de sustentar essa visão que as pessoas têm, de forma que a gente acaba, vamos dizer, acreditando que, reforçando alguns símbolos de sucesso, por assim dizer, né? A gente mal começa e já faz um financiamento imobiliário, porque, né, poxa, você é engenheiro, geólogo, você tem que ter uma casa própria, como assim você não tem uma casa própria, né? Quem compra terra não erra, né? Assim que a gente compra um carro. Já compra um carro, aí já não tem dinheiro para fazer no começo, né? Então já financia, aí já assume um compromisso durante 30 anos da vida, por mais que consiga amortizar e diminua isso, mas ainda é um compromisso grande que faz com que você fique engessado na vida, na carreira, aí no nosso ciclo da mineração, né, que é altos e baixos, as vacas gordas e as vacas magras, pessoa na vaca gorda compra as coisas, recebe a PLR, aí vai lá, compra o carro, ou então dá uma entrada no apartamento, e aí esquece que, né, tem um ano para frente para ter alguma coisa de novo, de forma que muita coisa acontece, né? E aí muda o ciclo, a pessoa já não consegue manter com isso, ou então compra o carro, aí vem todo o custo de manutenção do carro, o custo de vida da pessoa sobe, e aí tem que manter aquilo ali, e aí entra numa bola de neve, né? Em uma operação tapa-buraco, né? Que você começa só querer, né, um cartão de crédito, as coisas, aí não que assustou, tá com a qualidade de vida, talvez até assim, em termos para fora boa, né? Porque a pessoa olha de fora, nossa, fulano tem casa, fulano tem carro, mas não que você vê, já tá financiado, tá conseguindo ter um lazer, tendo que trabalhar, não pode, qualquer coisa que aconteça na profissão, o cara tá sem reserva, porque tá ali, né, simplesmente tendo que manter esse status ali, mesmo que inconsciente, né? Porque às vezes a pessoa, ela nem quer tanto assim um carro, nem precisa de um carro, às vezes a empresa leva para um lugar ou outro, mas ela compra um carro porque ela tem que ter um carro, é como se fosse um passo natural da vida, mas talvez você não precise, talvez seja importante onde você mora, talvez tenha filho, e aí a questão, existem contextos que facilitam, mas a questão é sempre pensar, né, no meu caso, faz sentido isso daqui ou não faz, né, e a gente vai seguindo e vai repetindo esse ciclo e aí não consegue sair disso nunca, aí fica trabalhando para pagar a conta e para pagar a dívida e fica nesse enrolando ali, né, acreditando que é só assim que consegue as coisas. E na hora que vê, passa um ano, passa 10, passa 20, passa 40, e na hora que vê, INSS não salva ninguém, o cara tá até o final, né? Passou a vida inteira lutando para sobreviver, para manter ali um padrão de vida e sem ter desfrutado de verdade do dinheiro. Então, acho que o que leva as pessoas a entrar nesse endividamento, muitas vezes, é a gente não parar para pensar antes de
de consumir, de ter as coisas, de cara, isso aqui é para mim, isso aqui eu preciso disso, e eu preciso disso agora, porque talvez seja muito mais pelo status, que todo mundo vai dar o tapinha nas costas e falar, nossa, parabéns, né, comprou uma casa, financiou, comprou imóvel na planta, que seja, né, e eu vou deixar claro que existem contextos que faz sentido, aproveitar o FGTS, de repente consegue o financiamento do Minha Casa Minha Vida, de repente, existem contextos e contextos, mas de via de regra, geralmente as pessoas compram casa, carro, às vezes uma viagem não planejada, né, que vai o dinheiro inteiro, muito pelo status, pelo que é assim que tem que ser, pelo caminho natural, o próximo passo natural do que propriamente para pensar. E aí, né, a maioria, infelizmente, né, tem dívidas, o brasileiro, a maioria tem dívidas. Então, se seguir igual todo mundo está fazendo, né, a tendência é chegar onde? Né? Chegar onde todo mundo está, né, que é simplesmente preso nessa realidade aí. Realmente, você falou tudo aí. Acho que você falando e voltando a minha... voltando aqui... Quando eu me formei, a primeira coisa que eu pensei, poxa, não vou andar mais a pé não, vou andar de carro agora, não sei o que, aquele negócio todo. Mas realmente você falou tudo, né? Agora vem essa questão, tá? Eu vou falar isso como engenheiro mesmo. Às vezes, eu me lembro quando eu me tornei bolsista na universidade, um colega meu até falou, se eu ganhar a bolsa, eu faço logo a prestação, que é para eu ter logo, para eu não gastar dinheiro com besteira. Aí eu fiquei pensando, né, depois que ele me disse isso, existe assim um tipo de dívida boa, né? Ou toda dívida deve ser evitada, na sua opinião? Para mim, boa é a dívida que você não tem. Para mim, é essa que é a boa, né? Porque, assim, claro, só que, claro, existem dívidas piores e dívidas menos piores. Com certeza existem, né? Todo mundo sabe, né? A questão de cartão de crédito, né? Um cheque especial, todo mundo sabe que são dívidas ruins, né? Que você paga muitos juros, né, que realmente não é interessante a gente ter. Então, é inteligente se trocar dívidas caras por dívidas baratas. Então, com a dívida do cartão de crédito, é melhor você fazer um empréstimo, se for preferência consignado, que vai ter um juros menor, porque está lá no seu já debita na folha de pagamento, o risco para quem empresta é menor, e você quitar esse cartão de crédito aí, porque com menores juros você vai conseguir rasgar menos dinheiro, por assim dizer. Mas ainda são juros, né, não é a forma mais inteligente de ter as coisas, até por uma questão de que você acaba abrindo mão ou comprando as coisas antes do momento de realmente fazer isso. Então, eu diria que, de maneira geral, não faz sentido a gente ter dívida como pessoa física. A empresa pode ter dívida porque a empresa, ela capitaliza para fazer mais dinheiro, né? E aí, a gente trazendo para a pessoa física, a única exceção que eu diria, assim, seria talvez para conhecimento, né? Igual o caso de um FIES da vida ali, não vejo como ruim, né? Você paga uns juros muito pequenos e você vai aprender, ter um conhecimento e ter um diploma que vai te permitir fazer mais dinheiro e mais do que pagar essa dívida que você fez ali. Então, é uma dívida de investimento, não é uma dívida de consumo. E é bem diferente isso, né? Uma dívida de investimento e uma dívida de consumo. Porque é um investimento em você mesmo, e é o melhor investimento que a gente faz na gente, porque ninguém tira isso da gente, e o retorno desse investimento, ele tende ao infinito, porque a gente consegue aplicar esse conhecimento que a gente aprende por toda a vida. Né? O que eu costumo falar de a gente investir na gente com relação à educação financeira é parecido, porque você vai lidar com dinheiro a vida inteira. Então, se você aprende isso, é um investimento que você faz em você que vai trazer frutos por toda a vida. O profissional, de certa forma, se você aplicar aquilo ali, também. Então, com exceção ali, ponderadamente de conhecimento, eu não sugiro, tenha como primeiro parâmetro não se endividar. E aí depois, ter dívidas mais baratas é melhor do que dívidas mais caras. E aí tem a hierarquia disso daí. Mas, em geral, não se endividar já é um bom caminho. Já ajuda bem, começando com essa premissa. Bacana. Mas aí chegou aqui aquele caso, eu tô com as dívidas, né? Como é que você acredita assim, que é o erro mais comum que as pessoas cometem a tentar sair das dívidas sozinhos? Eu acho que a primeira coisa é não resolver a origem primária da dívida. E a origem primária, para mim, ela está na questão da mentalidade mesmo, sabe? Porque até você comentou de uma crença aí que é muito comum, que é a das pessoas que acreditam, e eu sei porque meu pai era assim, que falava assim, né? Não, eu só consigo ter as coisas se eu fizer dívida. Né? É uma crença comum aí, se não fizer dívida, não faça as coisas, né?
Ou então eu só preciso o suficiente pagar minhas contas, e aí você fica sempre naquela um pouquinho, devendo um pouquinho, e aí paga as contas, fica sempre no 0 a 0 ali, com um pouquinho de dívida de vez em quando, e aquele padrão que se repete, né? E aí é algo que eu falo, né, do termostato financeiro, né? Você tá igual ar-condicionado, você tá com o seu termostato financeiro, né, igual tem o termostato do ar-condicionado, você coloca lá 20 graus, se tiver 30 lá fora, ele vai ficar no 20. E da hora que ele estiver no 20, ele vai desligar e vai voltar para o 20. Então, se você quiser aumentar isso ou diminuir isso, você acaba sempre voltando para o padrão. Por isso, a gente que faz dinheiro, ganha uma loteria, ganha Mega Sena, ganha uma herança, ganha o Big Brother, jogador de futebol, o que acontece logo em seguida? Passa um pouquinho, volta para o padrão que está acostumado. Então, se você acostuma a fazer dívida, de fato, o seu padrão, a sua verdade vai ser essa, de que você precisa ter dívida para fazer as coisas. Se você acredita que tem que ficar no 0 a 0, só o suficiente pagar suas contas, adivinha, vai ser a sua verdade, você vai ter sempre esse mesmo padrão. Então, a gente crescendo, mudando essa mentalidade, esse padrão de, cara, eu não preciso ter dívida para ter as coisas, eu posso ter as coisas, posso ter muito mais tranquilidade, de não ter essa obrigação de me pagar esse tanto de juros e usar esses juros para ter mais qualidade de vida ou para ter ainda mais coisas. E aí, naturalmente, você vai trazer um novo padrão mais de abundância do que dessa coisa de realmente entrar nessa bola de neve, né? Então, acho que talvez o principal erro é ir direto pro número, que a gente, engenheiro, tende a ir direto pro número e é muitas vezes esquecer do que está por trás, porque nenhuma mudança de hábito, ela se sustenta se a gente não mudar quem a gente é, porque a gente vai continuar nos sabotando ali, né, e tomando decisões ruins, e aí voltando pro mesmo padrão. Então, acho que a primeira coisa seria essa. Talvez também, eu diria que o foco no lugar errado, sabe, John? Porque isso aqui é uma coisa que é um pensamento talvez de segundo nível, e aqui, né, para o nosso público, que eu acredito que faça sentido para muita gente, que as pessoas já conseguem raciocinar dessa forma. O foco principal, mesmo com dívidas, em qualquer situação, todo mundo que é engenheiro, que é geólogo, que já faz mais dinheiro do que a maioria da população de maneira geral, é a gente focar o nosso tempo e a nossa energia em fazer mais dinheiro. Porque só assim você rompe o ciclo também. Uma vez que a mentalidade resolveu aquela questão ali, o focar em fazer mais dinheiro. Porque assim, por exemplo, é de graça você aprender a se posicionar no LinkedIn, ter um perfil vitrine lá, atrair oportunidades de trabalho, que de repente vão te valorizar mais, que você vai ter mais qualidade de vida, fazer mais dinheiro e tudo isso. Então, assim, de repente você é geólogo, você é engenheiro aí e tá com um cargo de analista, de auxiliar, de não sei o que, de assistente de engenharia, né, auxiliar de geologia, de analista de geologia, não sei o que lá. Seria muito mais produtivo o seu tempo e energia, talvez, do que de poupar num cafezinho para poder pagar a dívida, não sei o que lá, de você focar seu tempo e energia, talvez, em poder atrair oportunidades profissionais, né, focando em mudar de empresa e deixar de ganhar talvez 5 e 7 mil num emprego mais ou menos, que está acabando com você ainda ganhando pouco para isso, para poder ganhar o piso, por exemplo, 12, 13 mil. Isso faria muito mais diferença na sua vida, que se você de repente faz 5 mil a mais por mês, cara, você consegue quitar essas dívidas muito mais rápido que você querer economizar 100 reais e sofrer e aquela coisa e ficar naquela escassez e tudo mais. Então, assim, claro, é importante se organizar, é importante trocar dívidas caras por dívidas baratas, é importante, em primeiro lugar, não fazer a dívida, mas o melhor jeito de resolver é você se posicionando e você buscando atrair oportunidades para fazer mais dinheiro. Porque fazendo mais dinheiro, você consegue poupar mais, já evita essas dívidas, aí vai ter de sobrar dinheiro para você investir, e aí se você investe bem, esse dinheiro multiplica, você começa a ter cada vez mais escolhas e passa a ter um ciclo virtuoso aí, né, de prosperidade. Então, claro que organização é importante, poupar é importante, quitar as dívidas é importante, porém naquele 80-20 do Pareto, né, focar onde traz mais resultado, né, o focar em realmente fazer mais dinheiro, e aí a gente como engenheiro, como geólogo, tem como fazer isso só de você, né, aprender a se posicionar, né, questão de LinkedIn que é importante, a gente entender, né, a cabeça do RH para algumas coisas ali, que a gente é muito técnico, não entende a cabeça de RH, entender o que está por trás do jogo ali, faz com que a gente consiga resolver de forma mais eficiente, fazendo mais dinheiro. Geralmente as coisas se resolvem, não tem nenhum problema até você gastar um pouco mais, porque você vai ter fazendo mais dinheiro e vai ficar mais tranquilo. Então, a paz, né, vem muitas vezes a gente romper esse ciclo, mentalidade e focar no lugar certo. Acredito que são as coisas que trariam resultados mais rápidos e mais duradouros, né, para não ficar repetindo um ciclo ruim. Outro ponto também que eu acho que vem
Isso até eu tinha conversado com você quando a gente iniciou lá a mentoria, né? A vergonha que a gente sente de falar sobre dívida, né? A gente vai falar sobre dívida, aí fica com vergonha de dizer, poxa, ou eu gastei isso, ou eu gastei aquilo, né? Como é que você avalia aqui como vencer esse bloqueio, né? Como é que e dar esse primeiro passo para vencer essa vergonha? Eu diria que a vergonha, o bloqueio, é de falar de dinheiro de maneira geral, sabe? Até quem tem dinheiro, né, de maneira geral, também tem esse tabu de falar do assunto, né? Eu acho que todo mundo tem esse tabu aí de falar de dinheiro de certa forma. É claro que, né, existe esse status, que eu comentei mais cedo, de que você, teoricamente, está bem, né? Você vai num jantar de família lá, né? Você que trabalha numa empresa grande aí, né? Todo mundo vai chegar assim, nossa, fulano tá bem, trabalha na empresa tal, e tudo isso, e aí tem a PLR lá, né? Tá ganhando dinheiro pra caramba. Só que ninguém sabe o contexto que é, né? O que você abre mão, às vezes é 2 horas de ônibus para chegar lá, para voltar, muitas vezes trabalha 24 horas, não tem tempo para nada, aquela coisa toda, né? Aquela pressão que tem, final de semana muitas vezes, e você não tem tempo para saúde, relacionamento, às vezes tá mal das pernas por causa de que não consegue ter tempo também para família, então acaba que às vezes está no fly in, fly out lá, né? Fica muito tempo fora de casa e volta, e muitas vezes assim. Então, tem todo um contexto que quem tá de fora não entende. Né? Então, parece absurdo, né? Poxa, como assim? Você está trabalhando nessa empresa grande ali, né? Com esse engenheiro e geólogo, não sei o que lá, e você está com dívida, não sei o que lá. Como assim? Você faz muito dinheiro, né? Então, assim, esse status ali, então faz com que a pessoa ela não queira nem falar sobre dinheiro, porque, poxa, era para eu estar bem melhor e estou aqui desse jeito, só que não é isso, é simplesmente porque se criou esse estereótipo de que o engenheiro geólogo está fazendo dinheiro e está nadando de braçada e está tudo tranquilo, só que na prática não é assim, pelo menos para a maioria não é assim, né? Por quê? Porque as pessoas justamente não conversam sobre dinheiro e não buscam entender educação financeira, ninguém ensinou isso pra gente. A gente não aprende isso nem na faculdade de engenharia, nem em lugar nenhum a gente aprende isso. Então aqui a gente vai na vida achando que vai conseguindo. E eu falo que a solução primária para isso é até a gente se expor a ambientes de crescimento, né? A gente conseguir estar perto de pessoas que vão entender o nosso contexto, mas que estão dispostas a falar sobre esse assunto também. Eu gosto de dar o exemplo da academia, indo para o lado que todo mundo consegue relacionar aí, né? Se seus 5 melhores amigos forem na academia todo dia, John, qual que é a chance de ir também? Ou de fazer um esporte, ou qualquer coisa. Muito alta, muito alta. Agora, se os mesmos 5 for pro bar tomar cachaça todo dia, qual que é a chance de ir na academia agora? 100% de não ir para academia. De ir pro bar junto, né? De ir pro bar, exatamente. Então, assim, a tendência é a gente acabar indo para o lado que o nosso ambiente está. Então, se no nosso ambiente, da própria engenharia, da própria mineração mesmo que a gente está inserido, se ninguém fala sobre dinheiro, está todo mundo nesse ciclo ali, qual que é a tendência se você só tiver esse ambiente na sua vida? É seguir o mesmo caminho, o mesmo ciclo vicioso aí que vai te levar aonde você não quer chegar. Então é importante a gente estar em ambientes de crescimento, inclusive quando eu falo isso, né, você se conhece, você está dentro da mentoria, você sabe disso, né, que por exemplo, meus alunos todos são engenheiros geólogos da mineração, então assim, é um ambiente onde todo mundo se entende, porque, né, o contexto é muito parecido e a gente está disposto a falar sobre esse assunto, a crescer, a realmente se organizar. Isso faz com que seja mais fácil alcançar esse resultado. E pode ser esse ambiente para tudo na vida, para a questão financeira, a gente está falando aqui sobre dinheiro, mas também para isso, a questão acadêmica, eu dei o exemplo aqui também, ou seja, vale para tudo, né? Então, o ambiente está perto de pessoas, né? O ambiente tem pessoas com ideias diferentes que vão fazer diferente, vai fazer com que você tenha mais chance de ter resultados diferentes. E aí, né, se expondo, falando sobre esse assunto, você consegue realmente resolver o problema, porque aí você vai realmente conseguir entender o seu contexto, ter coragem de encarar, né? Que às vezes não quer nem ver, deixa eu nem ver isso daqui, né? Acho que você falou isso comigo, não quer nem ver isso daqui, né? Porque era assim antes, né? E aí, com o tempo, você vai vendo que, poxa, é muito melhor, muito mais tranquilo eu encarar a realidade ali, por mais que talvez ela seja desafiadora no começo, para depois eu ter a tranquilidade e paz, do que eu ficar evitando um problema e arrastando, carregando esse problema nas costas aqui, né? Esse piano nas costas a vida inteira. Aquilo que você falou, né? Eu falei, olha, eu tô aqui com medo aqui do meu cartão de crédito, tô até com medo de olhar você, né? Então tá com medo, é o que você deve olhar primeiro. Porque minha cabeça era o seguinte, isso aqui como é mais difícil, eu vou deixar para depois. Você não, esse é mais difícil, vai vir primeiro, que isso vai resolver todos os outros. Não vai não, pelo amor de Deus, não, calma, vamos lá. E graças a Deus hoje já tá tudo sob controle, tá tudo bem mesmo.
Hoje o cartão traz benefício, né? Traz coisa sem boa, dúvida. Né? Exatamente, aquelas ideias lá do avião lá, como é que chama? Sala VIP, todo aquele negócio. Pô, aquilo ali é bom demais, cara. Pois é, o cartão que era um problema virou a solução, né? Virou a solução. Minha esposa adorou aquela sala VIP. Agora só quer ir na sala VIP. Agora. Tá certo. A gente, o paladar não retrocede, né, Diana? A gente vai crescendo. Exatamente. É isso aí. Aí, pegando um gancho do que você disse, né? Então, o que muda na vida de alguém quando ela finalmente, assim, assume o controle das finanças em busca de um mentor financeiro? Cara, eu falo que a primeira coisa é paz, né? Paz que a gente tem que buscar na vida. O dinheiro serve para trazer tranquilidade e paz pra gente. Se a gente não tá tranquilo em paz, tem uma coisa errada. Você tá ansioso e preocupado, você tá nervoso, tem alguma coisa errada, né? Porque o dinheiro serve para trazer essa paz. Mais do que isso, uma confiança, né? No que tá fazendo, no futuro, que as coisas vão dar certo, uma segurança financeira também. Porque a gente já tá num mercado cíclico, né? Envolve muita insegurança de maneira geral, é projeto que termina, é preço, muda o chefe, muda tudo, muda o preço do minério, muda tudo, muda o cenário econômico, muda tudo, a gente está nessa insegurança o tempo todo, e a gente até com a questão financeira resolvida, ou pelo menos planejada e alinhada, a gente consegue ter mais segurança também até de encarar as coisas, de trabalhar até melhor e tudo mais, porque não tem como fugir, né? Tudo na nossa vida tem um dinheiro envolvido. Profissional, poxa, você aceita um trabalho ruim porque te paga e você precisa do dinheiro, né? Senão você não aceitava, senão você não pode, você diria não, você negociaria, você procuraria uma coisa que está mais alinhado, você aceita ficar 15 dias longe de casa ou mais, um fly-in, fly-out aí, longe da família, não vendo o filho crescer, porque você precisa do dinheiro, né? Assim, então, se o dinheiro tivesse resolvido, você poderia dizer não para isso e buscar uma outra coisa, talvez até num home office da vida, ou talvez perto de casa, enfim, você poderia escolher muito mais. Então, o dinheiro está ligado no profissional, não tem como fugir. O familiar também, né? Porque o dinheiro faz você precisar, ou falta dele, ou não organização, ou não planejamento, precisar desse fly-in, fly-out, ficar longe de casa. E aí você perde um tempo com a família, não vê o filho crescer, fica menos tempo com a esposa, chega em casa cansado e não quer mais nada, só né, pôr o pé para cima, comer e dormir. Então, assim, de maneira que influencia diretamente. Então, todas as nossas decisões passam pelo financeiro. Então, se você resolve o financeiro, as outras coisas vão em efeito cascata, né? Vão se resolvendo também, porque você consegue ter mais paz, segurança e confiança de encarar isso, você consegue ter mais tempo para as coisas, porque você consegue ter mais tranquilidade de resolver melhor os problemas, de criar soluções para as coisas. Com dinheiro você não pode dizer não para um trabalho que não gosta, né? Você tem um relacionamento mais harmonioso, você passa a ter escolhas. Eu falo que a maior liberdade de todas, né, é a liberdade de poder escolher, né, de não ficar refém dessas circunstâncias. Então quem diz que não tem tempo, não tem tempo para cuidar do financeiro, para ver as finanças. Cara, então você vai continuar sem tempo, para sempre. Porque enquanto você não resolver o financeiro, você não vai ter tempo de outra coisa, a não ser trabalhar para pagar a conta, e vai ficar nisso para sempre. Então, precisa ser uma prioridade, né, para todo mundo, porque quando você resolve isso, sabe, o profissional seu vai melhorar também, e o familiar vai melhorar também. Aí a saúde melhora, você vai ter mais tempo para as coisas. Na hora que você vê, tudo vai melhorando. Né? E é uma coisa impressionante, assim, como é que você começa a perceber isso na prática. Talvez você tenha percebido isso, inclusive, já, né, Nil? Não, você falou tudo, a questão principalmente saúde mesmo, a gente começa a preocupar menos. A gente sabe, né, quando tem uma boa noite de sono, o corpo reage, quando a gente está organizando as coisas, aí tudo fica mais tranquilo, né? Isso aí não tem o que falar, não. Você falou bem, essa questão, sobretudo, de saúde, né? Outra coisa seria, você acredita então, André, que você trabalha aí com geólogos e com engenheiros e tudo mais, mas independente da renda, você acredita que qualquer pessoa consegue a liberdade financeira? Sendo curto e grosso, não. Não, porque a liberdade financeira, para mim, ela vem diria 5 pilares aqui principais. Primeiro, nessa mentalidade de crescimento, que a gente falou isso agora há pouco, então é importante ter ela. A organização financeira, com pouco, você precisa se organizar com pouco, senão se for desorganizado com pouco, você vai ser desorganizado com muito também, do mesmo jeito. Aprender a fazer mais dinheiro, porque se você não fizer mais dinheiro e ficar ganhando pouco para sempre, você pode poupar 50% do salário. Se ganhar muito pouco, 50% talvez ainda seja muito pouco para você atingir essa liberdade financeira no futuro.
precisa investir bem esse dinheiro também, que seria o nosso quarto aqui, mas do mesmo jeito, não adianta o melhor investimento do mundo, se você colocar R$100 lá, vai dobrar no ano, beleza, deu mais R$100, e aí? Mudou sua vida o quê? Nada. Né? Então, assim, também é importante investir bem, porém, também tem que fazer mais dinheiro, para poder fazer sentir esse investimento realmente se multiplicar. O quinto pilar é esse planejamento para essa liberdade financeira. A liberdade financeira não vem simplesmente de ter o dinheiro, de ter uma renda alta. Quantas pessoas que estão aí, estão ouvindo aqui, talvez, que ganham 15, 20 ou mais R$1.000 a mais no mês, ainda tem a PL, tem muitas vezes, tudo mais, e continua sem liberdade financeira. E ficam assim por 20, 30 anos. Então não é só o ganhar mais, né? São esses pilares, a mentalidade, se organizar, conseguir fazer mais dinheiro, conseguir investir bem esse dinheiro e planejar isso, né? De forma que você consiga, talvez, viver de renda no futuro, ou talvez nem viver de renda propriamente dito, que nem precisa muitas vezes. De repente você conseguir sair dessa rotina, desse CLT, dessa insegurança, usar o seu conhecimento para criar uma consultoria da área que você trabalha, porque aí com essa consultoria você consegue fazer mais dinheiro, inclusive com muito menos trabalho, com muito menos tempo, você ir desenvolvendo isso ao longo do tempo. E de repente, ou então você mudar de trabalho para ganhar metade. Só que você construir um patrimônio que, bem investido, te dá uma renda da outra metade e você tem uma qualidade de vida maravilhosa, trabalhando pouco, de repente de casa, perto da família. Ou seja, não precisa nem ser o viver de renda 100%, porque o aposentar, né, a aposentadoria lá de ficar, né, com os pés para cima e bebendo água de coco ou cerveja é uma ilusão, né? Ele precisa ser útil, precisa estar ativo de certa forma. A questão é de poder ter flexibilidade de diminuir esse ritmo. Então, a gente, pegando esses 5 pilares aqui, é importante. Então, né, respondendo a sua pergunta, não é independente da renda. Talvez independente da sua renda hoje, porque você é capaz de fazer mais dinheiro. Você é capaz de mudar a sua mentalidade. Você é capaz de se organizar com pouco para quando você fizer mais dinheiro, você se organizar com muito também. E pegar esse dinheiro que você poupar, investir e planejar para você atingir a liberdade financeira. Então, tem que buscar fazer mais dinheiro. Não dá para se conformar. Quem está aí como analista, aí, né, engenheiro e está como analista, desconforma não, pô. Vai buscar oportunidades e vai ser mais fácil, inclusive, você ser valorizado fora da empresa que está hoje do que dentro dela. Porque dentro dela tem burocracia pra caramba, vai mudar o chefe, a promessa vai embora com o chefe, e você vai ficar 1, 2, 3, 5 anos do mesmo jeito ali, enquanto que, se você não deixar as portas abertas para oportunidades, vai surgir uma outra oportunidade, aí na hora que você for falar com o seu chefe, aí ele vai falar, não, mas peraí, eu te promovo aqui, aí sim as portas vão se abrir, e aí você fazendo mais dinheiro, você consegue alimentar, fica mais prático, né? Você consegue não ter mais dívida, você consegue realmente resolver muitas coisas, né? O dinheiro não resolve tudo, mas facilita tudo na vida, então isso é importante. E então, diante disso tudo que você falou, né? Como é que funciona então o seu processo de mentoria mesmo para ajudar as pessoas endividadas? Sendo bem honesto, tá, Johnny? Até é importante aqui, salvo exceções, né, de quem tem dívidas, mas tem uma boa renda, porque tem muita gente que está endividado, ou então está ali no 0 a 0 e tudo mais, mas tem uma boa renda, ganha ali 10, 12, 15, 20, 30 mil muitas vezes ali, mas está nessa questão de dívida por uma desorganização, por uma falta de educação financeira mesmo, né, por tudo isso que a gente foi conversando aqui. Mas salvo esses casos, né, eu não costumo nem aceitar na mentoria quem precisa se endividar para entrar na mentoria. Porque, obviamente, né, para entrar na mentoria existe um investimento financeiro para fazer parte. E assim, agora uma coisa é você, né, parcelar o investimento, você, né, investir em educação, igual eu falei, para você recuperar esse investimento durante a mentoria, ou talvez por todo sempre que o conhecimento fica com você. Outra coisa é você pegar um empréstimo no banco para entrar, né, numa mentoria financeira. A princípio, eu prezo pela paz, e aí é importante a gente dar passos também do tamanho das nossas pernas, do tamanho do nosso bolso, porque você fala que eu não quero o último dinheiro de ninguém, então se vai ser sofrido para você entrar, vai ter que se desfazer de um bem, né, fazer uma dívida, não sei o que lá, talvez não seja o momento dessa pessoa de entrar na mentoria. Então, assim, só que porém, ao mesmo tempo, o que eu faço, né, que eu costumo ajudar as pessoas nesse sentido ali também, oferecer esses passos menores para as pessoas, passos que vão ajudar elas a começar, né? Então, você sabe que eu tenho uma plataforma na mentoria, né? Uma plataforma com material gravado lá, que tem tudo que a gente está conversando aqui, tem lá com as aulas lá para poder realmente avançar em todos esses pontos, e eu ofereço esse passo menor para essas pessoas, de forma que ela pode
entrar, aprender a se organizar, aprender essa mentalidade, realmente resolver essas questões, e aí ela conseguir fazer sobrar mais dinheiro, ela pode aprender a se posicionar no LinkedIn, ela pode aprender a fazer mais dinheiro, e aí quando ela estiver na situação um pouco mais de paz, respirar um pouquinho, né, tirar a cabeça da água ali assim, aí dessa maneira ela simplesmente constrói a possibilidade de dar o passo da mentoria no momento que está mais aderente ao contexto dela, tá? Então, eu costumo, quem está endividado e tem margem para poder se organizar e fazer sobrar, tudo bem, mas se você ganha muito, você ganha pouco, tá ali, né, não tem muito de onde tirar, não vai ser eu que vou tirar mais de onde você não tem para onde tirar, né? Então, eu dou um passo menor, que é bem mais acessível, e aí a pessoa consegue, né, começar ela mesma com conhecimento, crescer e fazer o dinheiro necessário para dar o passo da mentoria e subindo de níveis na sequência. Então, é algo que eu tenho como premissa, né, de eu quero ajudar da melhor maneira possível, então é importante que seja passos do tamanho da perna de cada um. Beleza. Chegando ao final aqui desse nosso podcast, né, o que você diria agora para quem está ouvindo e sente que está sem saída financeiramente, de que é que você tem para dizer para essa pessoa? Primeira coisa é saber que tem jeito para tudo na vida, né? Então, tudo na vida tem jeito, né? E talvez é justamente por não saber o como, né? O como sair disso, que está nessa situação, né? Porque se você soubesse o como, né? Você já teria saído disso, né? Então, assim, porque a gente simplesmente não sabe o que a gente não sabe. Então, é importante a gente buscar saber o que a gente não sabe. E como é que você faz isso? Não é nem buscando como fazer, porque você já buscou o como a vida inteira e não conseguiu. Se conseguisse, não estaria nessa situação, né? Talvez seja buscar o quem sabe o como. Porque você buscando o quem sabe o como, né? E está disposto a te ajudar, você consegue realmente descobrir qual que é esse como e consegue aplicar da melhor maneira. Não adianta também saber o que fazer se não conseguir colocar em prática, né? A gente sabe, para sobrar dinheiro é só você gastar menos e ganhar mais. Maravilha, é igual para emagrecer, né? Come menos e faz mais exercício. Agora, a prática é diferente da teoria, né? Então é importante a gente realmente saber esse como na prática, porque isso vai encurtar bastante o seu caminho para resolver essa questão. E até para quem quiser, né, conversar comigo, com o meu time também, né? Até você costuma colocar aqui embaixo do episódio, né, Johnny? O link, você pode preencher a ficha de interesse lá. A gente entra em contato também com você para entender o seu caso de compromisso, né? E se eu puder ajudar, com certeza que eu ajudo também. Mas principalmente entenda que é possível e busca se educar financeiramente, porque, né, o conhecimento é a melhor arma que você tem aí para realmente ter mais qualidade de vida e alcançar esses resultados que você quer, sair do contexto, do senso comum para as coisas de dinheiro, né? Porque a maioria tá lascada, então não pode ser igual a maioria, tem que fazer diferente, né? E seguir quem realmente está disposto, tá nesse ambiente também de pessoas dispostas a ter uma vida mais tranquila, e o dinheiro, né, ter a paz financeira ajuda em todos esses outros aspectos aí também. Perfeito. Pessoal, lembrando, eu vou deixar o site aí na tela de vocês da mentoria blindada do André Araújo, tá? Esse programa especial é patrocínio da mentoria blindada, então não deixem aí de acessar o site, tá certo? E, André, muito obrigado, até o próximo programa. Valeu, John. Até mais, tchau. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.